Fala galera, como que tá as coisas? Vamos para nossa aula, né? Sem perca de tempo, sobre Revolução Industrial. Só que nós vamos falar primeiro, dividir em duas partes. Nós vamos falar sobre pré-revolução e depois da revolução. O que seria a pré-revolução? É aquilo que vai anteceder as máquinas, a Revolução Industrial. Tá? Só lembrando, em primeiro lugar, que a Revolução Industrial se deu na Inglaterra. Então, em solo inglês, por volta do século XVIII. E o que fez com que a Inglaterra saísse na frente em relação aos outros países sobre a Revolução Industrial? São alguns fatores interessantes. Então, nós temos aí três principais fatores. O primeiro fator foi o metalismo, o acúmulo de metais preciosos. Lá atrás, quando eu expliquei para vocês, eu falei que a rainha Elizabeth I, ela foi muito top de linha a mina. A mina era muito louca na parada, velho. O que ela fez? A mina é esperta. Ela vai investir na marinha inglesa. Só que na hora de mandar para o mar e interceptar outros navios, ela vai contratar os corsários. Lembrando que corsário é a mesma coisa que pirata. Só que o pirata está em benefício próprio. O corsário está a mando de uma coroa. Então ele está representando uma coroa naquele momento. Então ela consegue mandar esses corsários, ou seja, se ela tiver uma baixa de homens, na verdade ela não vai ter baixas de homens se morrer em algum conflito. Quem vai morrer vão ser os corsários, não vai ser soldados da marinha inglesa. Ela consegue manter uma marinha muito forte, uma marinha bem armada, e ao mesmo tempo ela vai acumular metais preciosos, deixando a Inglaterra numa situação muito boa. Segundo motivo é que durante o período de acúmulo, eles também vão começar a explorar outros lugares, vão ter colônias. E nessas colônias, por exemplo, a colônia inglesa, você tem a colônia na Índia. E o que eles vão fazer? Eles vão fazer o pacto colonial, que obriga a colônia a fazer somente comércio com outra colônia inglesa ou com a metrópole, com a própria Inglaterra. E aí eles vão colocar o preço que eles querem, então os colonos têm que produzir esses produtos e pode vender somente para a Inglaterra ou para outra colônia inglesa, e eles vão pôr o valor que eles querem. E eles são obrigados a comprar somente da metrópole. Então isso vai deixar até uma revolta desses colonos, mas isso é um outro assunto para a gente ver depois. E só colocando os pontos que eu quero colocar para vocês do porquê da Revolução Industrial e a Inglaterra ter saído na frente. E o terceiro ponto é que o solo inglês é muito rico em carvão mineral. Então você tem tudo a ver, já que as primeiras máquinas vão ser máquinas a vapor. Então o que vai ser a combustão dessas máquinas a vapor vai ser o carvão mineral. Mas vamos lá. O que acontece no primeiro momento? Antes tinham as terras chamadas de terras comunais. Todas as pessoas poderiam utilizar essas terras comunais. Só que aí, essas terras que eram para todas as pessoas, comunais, comum para todos, ela teve um certo momento que elas vão ser cercadas. Esse processo vai ser chamado de cercamento. Essas terras comunais que a pessoa podia levar seus animais para poder pastar, e também eles pegarem lenhas para poder fazer uma reserva para quando chegasse o período de inverno e eles ter como ficar o período de inverno, se aquecer, eles não têm mais essas terras para poder fazer isso. E aí o que vai acontecer? Muitos vão começar a vender suas terras a preço de banana. Vai vender muito barata. Porque senão seus animais vão morrer. Ele não vai sobreviver ali porque ele vivia do leite que ele pegava dos animais, por exemplo, ou da própria cruzamento de animais para vender a carne. Então vai ter esse problema sério com essas pessoas. E muitas dessas pessoas então começam até migrar para algumas colônias inglesas, que foi o caso das 13 colônias lá na costa norte-americana, que depois seria os Estados Unidos da América. Mas o que acontece? Então, no primeiro momento, o que vai dar dinheiro vai ser o campo. Então, está voltado para o campo. Então, no campo, você produz os alimentos. Então, o cara que tem uma terra, ele vai ter empregados que vai produzir os alimentos. Nos centros urbanos, grande parte das pessoas
que moram na cidade, elas precisam de suporte, de tudo, né? De materiais. Então eles vão recorrer a quem? Aos artesãos. Então quem faz a primeira etapa, que a gente pode chamar de etapas para chegar na indústria, o primeiro passo é o artesão. É aquele cara que faz todo o processo de produção sozinho, desde a matéria-prima até o produto final. Então o artesão que vai fazer todo esse processo, pegar lá, matar o animal, tirar o couro, curtir o couro, amaciar esse couro, depois pegar a pessoa, estou dando um exemplo do couro, mas poderia ser outra coisa. Mas o couro, como eu peguei o couro como exemplo, vamos continuar aqui no couro. E aí a pessoa quer fazer um sapato, ele vai tirar um molde, e aí nesse molde a pessoa vai encomendar para ele, então ele vai dar um prazo lá, tipo assim, 45 dias. Então quem vai fazer o tempo do artesão vai ser o próprio artesão. Então se ele não quer trabalhar hoje, ele não vai trabalhar. Se ele quer fazer uma outra coisa hoje, pescar, fazer qualquer coisa sem ser trabalhar no que ele está proposto, ele vai fazer isso, porque quem faz o tempo dele é ele, quem faz o relógio dele é ele. Então o artesão é que faz todo esse processo, desde a matéria-prima até o produto final. Depois a gente vai ter um outro processo, que vai ser o sistema doméstico. No sistema doméstico, ele continua sendo artesanal, só que agora as pessoas da família vão ajudar nesse processo. Então vai ter uma divisão de trabalho ali. Apesar que a pessoa não fica somente numa parte do trabalho. À medida que vai passando o tempo, ela vai fazendo outras funções. Então hoje ela está no corte, na outra semana ela já pode estar no acabamento final, no outro ela está na parte de curtir o couro. Então há um rodízio de funções ali dentro para ela aprender a fazer todo esse processo artesanal. Então o sistema familiar é bem parecido com o sistema do artesão. Ele continua sendo artesão, só que agora com a participação das pessoas da família. E se necessário, é lógico, o cara vai contratar pessoas de fora para poder estar ali. E o último desses processos aí vai ser o processo da manufatura, onde um cara aluga um galpão, ele compra um galpão, contrata artesãos, muitas vezes eles vão entrar com a matéria-prima, o dono dessa fábrica, esse galpão, ele vai dar o galpão e a matéria-prima, e às vezes as ferramentas. Então o artesão só vai dar sua mão de obra, e ali eles vão combinar um salário, uma forma de pagamento. Ou às vezes o artesão vai levar a sua mão de obra e também as suas ferramentas. Então o cara entra só com o galpão e a matéria-prima. Então o valor que cada um vai receber vai depender muito do que está sendo combinado entre as duas partes. Porque ali você agora tem esse contrato dessas pessoas para poder fazer esse serviço ali. Então, como tem esse processo evolutivo, o próximo passo depois da manufatura vai ser, logicamente, a maquinofatura. Então, quando começa esse início de maquinofatura, o que vai acontecer no campo? O campo, as pessoas vão começar então a perder emprego, porque a matéria-prima para essas primeiras indústrias vai ser a lã. Então o que vai acontecer no campo? As pessoas vão deixar de produzir comida para poder criar ovelhas. Então se o cara tinha lá 50 funcionários, ele vai mandar 45 embora, fica com 5 para tomar conta dessas ovelhas, fazer as tosas, dar banho, comida, etc. Quanto mais limpo fosse a lã, mais cuidada, mais valor tinha a lã. Se fosse um animal muito descuidado, provavelmente o que aconteceria? O valor ia cair também. E vai ocorrer aí duas coisas importantes então. O êxodo rural, que é a saída do campo à cidade forçada, e também o aumento do preço dos alimentos, porque se a pessoa deixa de produzir alimento para criar ovelha, vai ter pouco alimento no mercado. E aí a gente vai lembrar do nosso amigo Adam Smith. O que o Adam Smith diz na sua lei de oferta e procura? Quanto mais tem de um produto, a tendência é que o preço caia. Quanto menos tem do produto, mais caro esse produto fica. Então vai acontecer isso aí. Ou seja, as pessoas que já estão passando necessidade, vai ficar mais difícil ainda de conseguir o alimento, porque o alimento está muito caro devido ao pouco
produção de alimento que está tendo naquele momento. Agora, nessa primeira parte que eu dividi em duas partes essa aula, então a gente vai parar por aqui e logo vou estar fazendo um outro vídeo aula falando já do processo maquinário, da maquinofatura, da indústria em si. Beleza? Até mais ver, tamo junto.